Eu sei que você se pergunta o que você faria se a sua busca por lucro revelasse um segredo que custaria a vida de dezenas de jovens. Este é o dilema de Dona Elvira, uma comerciante em 1853, que só queria vender as pedras de uma biblioteca queimada, mas encontrou muito mais. Ela tropeçou em um mapa que expôs a escuridão que se esconde sob os pilares da sociedade de Ouro Preto. Você está pronto para ver a verdade? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal, porque o final desta história vai te chocar. Elvira de Siqueira estacou a carroça na rua íngreme de Vila Rica, descendo com a determinação de quem contava moedas antes mesmo de as ter. Os 45 anos vividos no comércio haviam lhe dado uma pragmática armadura contra a sentimentalidade, inclusive a que sentia pela morte recente do marido. Agora, a única emoção que lhe importava era o balanço comercial. Ela estava ali para fechar o negócio do século, comprar os restos da biblioteca municipal, incendiada há cerca de 3 meses, não pela cultura, mas pelo lucro das pedras de cantaria para o novo projeto de expansão do Coronel Macedo. O odor é de desespero, murmurou o capataz que a acompanhava, um homem de ombros largos chamado Inácio, tentando afastar com a mão uma nuvem fina de poeira negra que subia do chão. Elvira apenas apertou o nó na cintura do seu vestido de chita desbotada. Não, Inácio, isso é cheiro de oportunidade. A madeira é carvão, mas a pedra é ouro. O prefeito sequer esperou o fim da investigação. A pressa dele é o meu ganho. Ela olhou para a casca do que fora uma imponente construção neoclássica. As paredes, altas e negras, ainda exalavam o cheiro de queimado, um aroma forte e amargo que se misturava ao cheiro de mofo da caliça úmida das chuvas recentes. O fogo tinha feito um serviço de limpeza brutal. Tudo era cinza, poeira e esqueleto. O sol da tarde mal conseguia penetrar a espessura das paredes de pedra, mantendo o interior em uma penumbra fria e úmida. Inácio havia dito. O fogo foi estranho. Eles se dirigiram ao que restava do grande salão de leitura, onde vigas carbonizadas jaziam como ossos gigantes. A transação com o prefeito, Dr. Horácio Guedes, tinha sido estranhamente rápida, como se ele quisesse se livrar da propriedade a qualquer custo, uma atitude que atiçou o instinto de comerciante de Elvira. Ninguém vende pedra valiosa por preço de cinza, a menos que haja um segredo. Foi o pensamento que ela guardou, usando a ponta do seu pé para desviar uma pilha de escombros. O arquiteto disse que os alicerces e o porão sobreviveram quase intactos, graças à espessura da pedra de base, disse ela, citando as poucas informações que conseguiu extrair do nervoso agente imobiliário. Enquanto Inácio iniciava a medição da alvenaria externa, Elvira se deteve em um canto onde a parede parecia mais escura e mais grossa. Ela notou que o piso de mosaico estava surpreendentemente limpo naquele ponto, como se algo pesado tivesse sido movido recentemente. Ela se ajoelhou, o joelho doendo no chão duro e frio, e começou a raspar a camada de cinza com a ponta de uma lamparina apagada que trouxera. Então ela sentiu, não um obstáculo, mas uma fenda. O prefeito garantiu que não havia nada de valor que pudesse ter escapado das chamas. A fenda se revelou o contorno de um alçapão de madeira maciça reforçada com ferro. A madeira não estava carbonizada, apenas pintada de preto para se assemelhar ao chão queimado. Elvira sentiu um arrepio gélido que não vinha do ar úmido e frio.
Ela chamou Inácio, que veio com sua força bruta. Juntos, eles moveram o pesado alçapão. A abertura revelou uma escada em espiral, feita de pedra bruta e descendo para uma escuridão viscosa e completa. O ar que subia não cheirava a fumaça, mas a algo indefinido, pesado como terra fresca e carne. Um de ansiedade apertou o estômago de Elvira. É o depósito, patroa. Talvez o vinho do zelador tenha escapado, sugeriu Inácio, acendendo a lamparina. Vinho não tem este cheiro de mofo tão profundo, retrucou Elvira, descendo à frente. A comerciante, que só esperava encontrar pilhas de rochas para vender, agora buscava algo mais. Seu instinto lhe dizia que a pressa do prefeito era justificada. O porão era pequeno, úmido e incrivelmente bem preservado, com paredes de pedra que pareciam ter resistido há séculos, não apenas a um incêndio. Havia um único móvel, uma arca de cedro, pesada e antiga, presa ao chão por uma corrente grossa. Que tipo de depósito guarda uma arca assim? Inácio sussurrou, a voz ecoando na câmara de pedra. No topo da arca havia uma gravação sutil, quase apagada pelo tempo, mas ainda visível. Um círculo entrançado com um par de asas estilizadas, o símbolo da sociedade de benfeitres da cidade, um grupo de homens ricos e influentes que se gabavam de sua filantropia e se reuniam no Clube Aurora, o mais exclusivo da cidade. O símbolo gravado. Elvira reconheceu o desenho da bengala do Coronel Macedo. Com a ajuda de uma barra de ferro que encontraram entre os destroços, Inácio forçou o pesado segredo da fechadura. O metal rangeu em protesto e o baú se abriu com um solavanco surdo, liberando uma lufada de ar viciado, denso, com o cheiro de mofo e terra. Dentro havia um único objeto, um pergaminho antigo, amarelado e duro, enrolado e amarrado com um pedaço de fita de cetim desbotada, não branca, mas de um azul celeste, de um tecido fino demais para ser de uma criada. Elvira sentiu o papel seco e quebradiço sob os dedos. Desenho no pergaminho não era uma planta da biblioteca, era o mapa da cidade inteira, mas com linhas e marcações tracejadas que ligavam o porão da biblioteca a outros pontos importantes. O palacete do prefeito, a haste da sociedade de benfeitores, o que mais a intrigou, a parte dos fundos do orfanato feminino de Santa Clara. Inácio, olhando por cima do ombro dela, estremeceu. Parece veias debaixo da terra, patroa. Elvira desdobrou o mapa e, na luz fraca da lamparina, ela viu o que as linhas representavam. Uma rede de túneis subterrâneos, marcados com pequenas cruzes em vários pontos. Ao lado da linha que partia da biblioteca, estava uma nota escrita em caligrafia minúscula e elegante. Nova entrada concluída. Transporte mais rápido, menos ruído. Necessário vedar melhor o acesso de superfície. O silêncio do porão foi quebrado apenas pelo lento gotejar de água fria em algum canto. Elvira pegou a fita azul celeste e apertou-a na palma da mão, sentindo a textura macia contrastar com a aspereza do pergaminho. A fita era idêntica àquela que a jovem Cecília, filha de sua vizinha, usava nos cabelos antes de desaparecer há 2 meses, no que a polícia havia registrado como uma fuga. Isto não é um depósito de vinho. Elvira sentiu o peso da vingança e da justiça cair sobre seus ombros. O dinheiro das pedras parecia insignificante agora. Ela guardou o mapa e a fita azul no bolso interno de seu avental. O da cena foi a percepção.
Ela tinha acabado de adquirir a propriedade com o segredo mais sujo da cidade, e o prefeito sabia exatamente o que estava vendendo. Elvira subiu a escada e fechou o alçapão, cobrindo-o novamente com cinzas e escombros. Seus planos de negócio haviam mudado, de comerciante de pedras a caçadora de homens. Isto vai exigir mais do que apenas pragmatismo, pensou Elvira, tocando o anel de sinete, uma pesada peça de ouro com o brasão de seu falecido marido, que ela usava no dedo indicador como um símbolo de sua autoridade nos negócios. O metal estava frio contra sua pele úmida do suor do porão. A decisão estava tomada. Ela usaria sua reputação de comerciante perspicaz para investigar as ruínas e, mais importante, os homens que a governavam. Na manhã seguinte, no escritório da prefeitura, Dona Elvira, com seu porte austero e inabalável, confrontou o Dr. Horácio Guedes para fechar a transação final. Ele estava sentado atrás de uma mesa de mogno lustrosa, com o ar de um homem acostumado a impor a sua vontade. Seus olhos eram pequenos e alertas, e um sorriso falso e oleoso estava fixo em seus lábios. Parabéns, Dona Elvira. Um negócio rápido. Espero que as pedras lhe sejam úteis para construir sua própria fazenda de prosperidade, disse o prefeito, estendendo a mão para o aperto. Elvira evitou o aperto. As pedras são finas, prefeito, mas houve um pequeno contratempo. Encontrei o porão. Ele está intacto, mas cheio de umidade. Vazará. Sugiro que o preço seja ajustado um pouco mais para baixo pelo incômodo. A menção ao porão fez o rosto do prefeito empalidecer visivelmente, uma sutil alteração que só uma comerciante acostumada a ler rostos notaria. Seu sorriso vacilou e ele pigarreou, ajeitando o colarinho engomado que parecia sufocá-lo. Porão? Ah, sim. O antigo depósito de arquivo. É inútil. Não há necessidade de alteração de preço, Dona Elvira. O negócio está fechado conforme o acertado. Ele respondeu, a voz um tom mais aguda que o normal, e seus olhos fixaram-se rapidamente no anel de sinete que ela usava, o mesmo que o marido dela, um antigo fornecedor da prefeitura, usava. Elvira manteve sua expressão impassível. Excelente, Dr. Guedes. Então é um prazer fazer negócios. Eu espero que minha presença nas ruínas para supervisionar a demolição não cause nenhum desespero à sua administração. Ela enfatizou a palavra desespero. O prefeito se levantou, batendo a mão na mesa. O cheiro de mofo e fuligem de Elvira parecia incomodá-lo. Nenhum, senhora. Apenas faça o serviço rápido. Não queremos que os rumores sobre a biblioteca voltem a circular. Rumores. Elvira tinha o mapa. Ela tinha a fita de Cecília. Ela saiu da prefeitura sentindo o sol forte do meio-dia no rosto. Seus passos eram lentos e deliberados. Agora ela tinha o álibi perfeito. Uma comerciante supervisionando a demolição. Ela tinha a chave do submundo e o poder de barganha de uma viúva determinada. O que ela não tinha era o poder legal. No caminho, ela parou em frente à estação policial e olhou para o letreiro enferrujado. Seus olhos se fixaram na porta, sentindo que precisava da justiça, mas sabendo que a vingança seria a sua única arma. O prefeito havia apertado o laço em volta do seu próprio pescoço. Elvira era a última pessoa que ele esperaria se tornar a sua ruína, porque todos viam nela apenas uma comerciante. A fita azul celeste em seu avental parecia latejar, fria e macia. Ela tinha o mapa e agora precisava de ajuda,
mas não podia confiar em ninguém com poder. O túnel que ligava o orfanato à biblioteca e ao palacete do prefeito era a prova de um segredo horrível e a chave para sua promessa de resgatar as jovens desaparecidas. No final daquele dia, Elvira acendeu uma lamparina e desceu novamente ao porão, movendo o alçapão com cuidado. Ela se sentou no chão úmido e frio, ao lado da arca aberta, e encarou o mapa. O mapa não apenas mostrava túneis, mas também marcas de ferramentas e pontos de apoio para cordas em locais estratégicos. A biblioteca queimada era apenas uma entrada disfarçada. O som do vento uivando nas paredes queimadas e negras soprava para dentro, trazendo mais poeira e o cheiro de queimado residual. Ela não estava mais sozinha naquelas ruínas, ela estava com o segredo de toda uma elite. Ela percebeu que a linha que ligava o orfanato ao palacete do prefeito era mais grossa, mais usada. Algo terrível estava acontecendo ali, sob a superfície de sua cidade. Elvira se levantou, seu coração batendo um ritmo lento, mas firme. Ela sentia a responsabilidade do mapa. O seu pragmatismo de comerciante se transformava em uma convicção moral. Não havia como vender as pedras e esquecer o que estava por baixo. A única pergunta era a quem recorrer quando o próprio prefeito era o coronel das trevas. Ela precisava de um elo fraco na cadeia de comando. Ela sabia que havia uma razão pela qual o prefeito estava tão apressado. Ele estava com desespero de que o mapa fosse encontrado, ou talvez pior, de que a entrada do túnel fosse perturbada durante a demolição. Mas Elvira já estava dentro. Ela pegou o anel de sinete do marido e o beijou, prometendo que o faria valer mais do que ouro. O seu trabalho estava apenas começando. Ela precisava de alguém que, como ela, estivesse à margem do poder, mas ainda tivesse uma obrigação com a justiça. E ela sabia exatamente onde encontrar a sua próxima peça no tabuleiro. Ele não tinha poder, mas tinha a insatisfação de um homem honesto, preso na teia de uma elite corrupta. Ela precisava do comissário, e ele precisava do seu segredo. A fita azul celeste no bolso a lembrava de que cada hora era a perda de mais uma jovem. O que ela faria agora, com as ruínas como fachada e a verdade como seu único capital? Ela tinha o mapa da desgraça, mas para usá-lo, precisaria de uma faísca de coragem em um mar de corrupção. A promessa que ela fez a si mesma ressoava nas paredes negras, e a vingança começava a se moldar. O comissário Gaspar Lemos passava todas as noites no café da Rua do Ouvidor, bebendo seu café amargo e lendo jornais antigos, o da parte 1. Ela sabia que para salvar as jovens teria que primeiro corromper um homem honesto, mas cansado. O comissário seria o seu cavalo de Troia. Ela só precisava saber qual era o seu preço. O som do alçapão se fechando foi um som final, definitivo. Ela não estava mais vendendo pedras, estava comprando almas. Ela guardou o mapa e sentiu o cheiro do pergaminho antigo na ponta dos seus dedos. A luz da lamparina tremia, mas não se apagou. Ela sabia que o comissário, apesar de honesto, estava afogado na poeira da impotência e corrupção. O seu anel de sinete podia abrir portas, mas só o segredo nas suas mãos lhe daria a justiça que Cecília e as outras mereciam. Ela desceu as ruas escuras com o coração apertado, sentindo o peso do desespero alheio.
O jogo estava prestado e ela seria a única jogadora de pé. O silêncio da cidade noturna parecia um testemunho da conspiração que ela acabara de desvendar. Ela só precisava chegar ao café antes que ele fosse embora. Naquela noite, a viúva, com o cheiro de queimado em suas roupas, se tornou a caçadora. Ela estava pronta para enfrentar a elite da cidade, todos aqueles homens que se escondiam sob o manto da filantropia da sociedade de benfeitores, cujo símbolo estava gravado na arca de cedro. O plano de demolição serviria perfeitamente como sua cobertura. O mapa era seu trunfo, a fita azul celeste, sua motivação. Ela sabia que, se descobrissem o que ela tinha, seu destino seria o mesmo da biblioteca: fogo e cinzas. Mas ela não podia voltar atrás. O cheiro de mofo e a poeira do porão haviam se tornado a sua verdade. Ela sentiu o úmido ar da noite e acelerou o passo. O comissário a esperava, sem saber. Ele seria o primeiro a cair, não em desgraça, mas em promessa de vingança. Elvira segurou a lamparina com firmeza, sentindo o calor fraco no úmido porão. Ela tinha o mapa, e ele era a sua passagem para o segredo de Ouro Preto. Ela sabia que precisava ser mais astuta que o prefeito, mais rápida que a sociedade de benfeitores. O jogo de gato e rato havia começado e ela não tinha medo da vingança. Ela ouviu um ruído seco vindo de cima, como um grão de areia caindo no alçapão. Alguém sabia que ela estava ali. Ela apagou a lamparina e ficou na escuridão úmida do porão, imóvel. O coração batia forte. A sombra na escada era real. Não era vento nem poeira. Alguém veio ver o que ela havia comprado. O som do metal arrastando-se na escada de pedra. Ela não estava sozinha. A promessa que ela fizera ao beijar o anel de sinete de seu marido ecoava em sua mente. A mão dela apertou o cabo da barra de ferro, o metal frio e sólido. Ela estava pronta. Elvira não era mais uma comerciante, era uma guardiã. Ela respirou fundo o ar úmido e mofado, o coração em seu peito um tambor, batendo na escuridão. O ruído parou. Silêncio. Ela sabia que o perigo tinha acabado de entrar no seu porão, e o seu plano de justiça teria de começar imediatamente. Ela não tinha tempo para rezar. O peso do anel no seu dedo era um lembrete do que ela tinha que perder. Ela ouviu o som de passos leves se afastando sobre as cinzas e um de alívio momentâneo a invadiu, por pouco. Mas ela sabia que eles voltariam. A escuridão se tornou seu cúmplice. Ela tinha que agir rápido antes que a luz do dia trouxesse a demolição e o prefeito. O jogo estava acelerado. Ela tinha o mapa e o segredo. A única saída era ir para Puffint, em busca da vingança e justiça. A pragmática comerciante olhou para o topo da escada. Eles haviam subido, mas o que eles viram? Ela sabia que tinha que sair dali. Ela subiu a escada. As cinzas estavam frias sob seus pés. O cheiro de queimado parecia mais intenso agora. Ela estava prestes a sair quando percebeu, na poeira perto da porta, o que eles haviam deixado. Não era nada, mas era tudo. A ponta de uma luva de seda branca, fina, que só a elite usava. A ameaça era real e muito próxima. Ela não podia esperar pelo comissário. Ela não podia esperar pela manhã. O silêncio das ruínas era a prova do seu perigo. Ela tinha que ir, e rápido. O plano de justiça tinha que ser apressado, e a vingança estava prestes a ser servida fria.
Ela tocou no bolso, sentindo o pergaminho e a fita azul celeste. A promessa a Cecília estava em suas mãos. Ela saiu das ruínas, fechando a porta de ferro dos fundos. O anel de sinete do seu marido em seu dedo era um de sua autoridade, e ela o usaria. A noite estava cheia de desespero, e ela era a única luz. Ela correu pela rua, seu vestido de chita desbotada tremulando ao vento. O seu encontro com o comissário não podia esperar. A vingança dela seria a justiça deles. A lamparina que ela tinha deixado acesa no porão tremia. Uma última luz. Ela tinha que ir. A cidade dormia, mas o segredo estava desperto. Ela tinha o mapa e o segredo do prefeito. Ela sentiu o olhar pesado da noite sobre suas costas, sabendo que o prefeito não a veria mais como uma viúva simples, mas como uma ameaça real. O jogo estava exposto. O comissário Lemos seria o próximo a enfrentar a escuridão. O destino das jovens estava nas mãos da pragmática Elvira. Ela só precisava de um homem que ainda acreditasse em justiça em uma cidade dominada por vingança e desespero. Ela precisava de um elo, um homem preso na teia da corrupção, mas com um coração que ainda se lembrava da justiça. O café da Rua do Ouvidor cheirava a café forte e aguardente, um aroma reconfortante que contrastava com o cheiro de queimado e mofo das ruínas que Elvira acabara de deixar. A meia-luz do estabelecimento era suficiente para ocultar o desespero que ela sentia, mas não para esconder a determinação em seu olhar. Ela encontrou o comissário Gaspar Lemos sentado em uma mesa de canto, sozinho, como de costume. Ele era um homem de seus 50 e poucos anos, com o rosto marcado pela poeira da frustração e uma postura curvada, como se carregasse o peso de todos os crimes não resolvidos de Ouro Preto. Ela se aproximou e o movimento da sua chita desbotada fez um leve ruído. O comissário levantou a cabeça, os olhos cansados de quem vê demais, mas não pode agir. Comissário Lemos, uma noite tranquila, Esfiro, disse Elvira, sem se convidar a sentar, mantendo-se de pé, a lamparina apagada na mão. O foi imediato. Sua presença ali, uma viúva comerciante, já era um ato que rompia as normas sociais. Ele suspirou. Tão tranquila quanto pode ser em uma cidade onde os ricos fazem a lei e o resto faz promessa para sobreviver, dona Elvira. Se a senhora está aqui para relatar um roubo de pedra, sugiro que procure o capataz Macedo. Elvira colocou o anel de sinete do marido, de sua autoridade, sobre a mesa de madeira úmida do orvalho da noite. O ouro pesado brilhou no seco tampo de madeira. Ela sabia que ele reconheceria o brasão de seu falecido esposo. Estou aqui para oferecer um negócio, comissário, um que irá restaurar sua justiça perdida e talvez salvar a sua alma, disse ela, a voz baixa, mas firme. É sobre as jovens desaparecidas, aquelas que a sua força-tarefa classificou como fugas voluntárias. O comissário retraiu a mão que segurava a xícara, o café se derramando um pouco na mesa. O cheiro de mofo que emanava de Elvira parecia confrontar o aroma do café. Dona Elvira, ficar viúva não lhe dá o direito de insultar a polícia. Os casos estão fechados. E o caso de Cecília Frias, filha do ferreiro, que sumiu há 2 meses? O comissário desviou o olhar. Ela fugiu com um jovem, dizem as testemunhas. Elvira sorriu sem humor, pegou no bolso
e, com um movimento rápido e preciso, jogou a pequena fita de cetim azul celeste no colo do comissário. O toque suave e macio da fita era um contraste gritante com a aspereza do seu uniforme. Cecília Frias, comissário, não usava este tipo de fita. Era a fita que ela usava para trançar seus cabelos. Ela estava dentro da arca do prefeito. Junto com o mapa dos túneis, ela sussurrou, observando a reação dele. De suspense. A fita era a prova irrefutável de que ele estava mentindo. O comissário pegou a fita, sentindo a seda fina sob seus dedos calejados. Ele a reconheceu. Ele havia visto a fita nas mãos do pai de Cecília no dia em que o ferreiro implorou por justiça. Seu rosto, que já era pálido, ficou da cor do carvão das ruínas da biblioteca. O mapa. O que é isso, dona Elvira? A voz dele era apenas um sussurro de desespero. A rede de esgoto da elite, um sistema de túneis que liga as ruínas da biblioteca, o orfanato e o palacete do prefeito. O prefeito vendeu a biblioteca para que eu, uma comerciante, a demolisse e, assim, destruísse o alçapão e o mapa. Ele tentou transformar seu crime em um negócio lucrativo. Elvira se sentou abruptamente, sabendo que havia cruzado o ponto de não retorno. O úmido assento de vime da cadeira pareceu absorver seu calor. Se eu for com isso à prefeitura, comissário, serei tratada como uma viúva histérica. Mas se o comissário for, será a sua ruína. O que o senhor prefere? Viver na poeira da impotência ou morrer na busca pela justiça? O comissário Lemos apertou a fita, os nós dos dedos brancos. A vingança parecia um peso em sua consciência, mas a justiça se apresentava como uma promessa de salvação. Ele sabia que o prefeito, Dr. Horácio Guedes, era apenas uma marionete da sociedade de benfeitores, um círculo de homens poderosos que incluía o coronel Macedo. E o que a senhora propõe? Ele perguntou, a voz embargada. O cheiro de queimado em Elvira o lembrando do fogo que ele havia ignorado. Eu supervisiono a demolição e mapeio a entrada dos túneis. O senhor obtém um mandado informal, uma equipe de homens honestos, se é que existem, e esperamos meu sinal. O resgate é meu. A vingança será o motor. Ele ponderou, os olhos fixos no brasão gravado no anel de sinete. Ele reconhecia o pragmatismo brutal daquela mulher e sabia que ela não estava blefando. O anel era um símbolo de estabilidade e influência. Onde está o mapa? No meu bolso, no único lugar seguro em Ouro Preto. Eu o mostro apenas quando tiver a sua promessa e a lista de seus homens. Uma rápida e tensa discussão. O comissário pegou a xícara de café, mas a mão tremia tanto que ele a pousou novamente. O prefeito tem informantes em todos os lugares, dona Elvira. Ele é o coronel desta cidade e a sociedade. Eles farão de mim cinzas. Eles já o fizeram, comissário. A única diferença é que agora o senhor tem a chance de se reerguer. O que o senhor faria com essa promessa de justiça? Seus homens honestos podem ser apenas 3, mas precisam ser leais. O resto é desespero. Ele olhou para a fita azul celeste, a cor vibrante, e finalmente cedeu, a vingança pessoal pela sua própria impotência vencendo o medo. Eu tenho 3, o cabo Estevão e os soldados Ivo e Zacarias. Eles têm família,
Mas não tem medo de coronel, disse ele, a voz um pouco mais forte. Ele escreveu os nomes rapidamente em um pedaço de papel. Elvira pegou o papel e o guardou. Eis o seu mapa, comissário. Copie-o, mas nunca o tire da sua posse. Este segredo é sua vida. Ela mostrou o pergaminho com as linhas tracejadas ligando o orfanato, a biblioteca e o palacete. A lamparina do comissário tremia sobre a mesa, iluminando a rede de túneis, uma aranha negra sob a cidade. Me encontre amanhã, antes do meio-dia, nas ruínas. Eu terei a entrada livre. A demolição começa em 2 dias. O de perigo. Temos 48 horas, comissário. Depois disso, será tarde demais para Cecília e as outras. O comissário Lemos olhou para o mapa, depois para a fita azul celeste no seu colo. Ele não precisava de rezar, precisava de ação. A justiça estava ali, palpável. Elvira se levantou, a sombra de sua figura magra pairando sobre ele, a personificação da vingança. O que a senhora faz quando eles vierem por si? Ele perguntou, os olhos arregalados. Eu os recebo. Eu sou apenas a viúva gananciosa que quer vender pedras. Eles nunca suspeitarão da minha promessa. Eles verão apenas a poeira e o cheiro de queimado. Ela pegou o seu anel de sinete, o ouro frio voltando para o seu dedo. Até amanhã, comissário. A senhora tem o meu segredo. Não o desperdice. Ela saiu, deixando-o sozinho, com a fita azul e o cheiro de café amargo. A vingança era amarga, mas a justiça era sua única esperança. No dia seguinte, Dona Elvira supervisionava a demolição inicial da biblioteca. Seu capataz, Inácio, havia começado a remover as vigas de madeira carbonizadas, levantando uma nuvem espessa de poeira e cinzas que cobria toda a área. O cheiro de queimado era insuportável. Ela usava um lenço de algodão simples no rosto, mas conseguia sentir o seco resíduo do fogo em seus lábios. Seu trabalho de fachada era convincente. Ela gritava ordens sobre o preço do tijolo, discutia com os fornecedores e inspecionava as fundações. O comissário Lemos chegou pouco antes do meio-dia com o cabo Estevão. Eles vestiam uniformes sujos, o que era incomum para uma inspeção de rotina, mas Elvira entendeu. Eles estavam se disfarçando de trabalhadores, capatazes de uma inspeção de segurança. O úmido do porão está corroendo os alicerces, comissário. Eu soube que o engenheiro civil nunca inspecionou esta parte, disse Elvira em voz alta para quem quisesse ouvir, apontando para o chão. Eu preciso que os seus homens desçam e façam uma avaliação de segurança. Não posso arriscar a vida dos meus trabalhadores. O comissário, usando sua melhor voz de autoridade forçada, assentiu. Obrigado por nos informar, Dona Elvira. Cabo, desça e verifique. E traga sua lamparina. Está escuro lá embaixo. O cabo Estevão, um homem jovem e musculoso, desceu primeiro. Ele era alto e forte, mas tinha a lealdade nos olhos, o que agradou a Elvira. Ele demorou cerca de 10 minutos, e quando voltou, seus olhos estavam arregalados. Comissário, o senhor precisa ver. Há um cofre lá embaixo, um cofre de ferro, não de pedra, e está aberto, disse Estevão em um sussurro ofegante, o cheiro de mofo e terra fresca em suas roupas. O de perigo, o cofre estava aberto. Isso era novo. A arca havia sido forçada, mas o cofre era o seu segredo. Elvira sentiu um aperto no peito. O prefeito enviou alguém. Eles sabiam que ela estava no porão, a ponta da luva de seda que ela havia visto. O comissário Lemos e Elvira desceram rapidamente. O porão estava frio e úmido. No lugar onde a arca de cedro estivera, havia agora um cofre de ferro forjado, cujas portas estavam abertas de forma violenta.
A arca havia desaparecido. Eles pegaram o que quer que estivesse aqui, disse o comissário, examinando as marcas de pé no chão de pedra úmido. Mas eles não sabiam do mapa. O prefeito estava procurando a arca e não o pergaminho. Elvira sentiu um súbito arrepio. Ela havia pegado o mapa e a fita azul celeste antes que eles chegassem. Ela havia escapado por um fio. A vingança dos ricos seria implacável. O mapa estava aqui, comissário. Eles o perderam. Eles acharam que o fogo havia destruído tudo e eu sou apenas a viúva gananciosa, disse Elvira, acendendo a sua lamparina e iluminando a rede de túneis pintada no pergaminho. O comissário, porém, estava concentrado no fundo do cofre. Ele se ajoelhou. Eles levaram tudo, dona Elvira, mas deixaram isto. É uma mensagem, disse ele, pegando um pedaço de papiro dobrado e preso a uma moeda de ouro com o selo da Sociedade de Benfeitores. Elvira pegou a moeda, o ouro frio e pesado. É uma ameaça, disse Elvira. A nota dizia apenas uma palavra em latim. Silêncio, silêncio. O prefeito sabia que ela havia estado ali e estava avisando-a. Eles querem que a senhora venda as pedras e vá embora, disse o comissário. Eu não vendo almas, comissário. Eu sou uma comerciante, não uma coronel. E eu farei a minha promessa de justiça, disse Elvira, olhando para a fita azul celeste em seu bolso. O comissário Lemos assentiu, e a vingança deles se uniu. O segredo estava na posse de Elvira e a justiça estava sendo arquitetada. O desespero do prefeito era palpável. Eles se separaram. O comissário voltaria com o cabo Estevão e os outros 2 soldados para mapear a entrada e planejar o resgate. Elvira continuou a supervisionar a demolição, gritando ordens. Ninguém suspeitaria que aquela viúva, com o cheiro de queimado em suas roupas, estava prestes a derrubar os pilares da elite de Ouro Preto. Ela usava o anel de sinete do marido, o terceiro, como um talismã de sua autoridade. O cofre vazio e a nota de ameaça só serviram para acender o fogo da vingança de Elvira. O prefeito havia cometido seu último erro ao subestimar a pragmática comerciante. A noite seria longa e o segredo estava prestes a ser revelado. Ela sentiu o peso do desespero das jovens desaparecidas. O tempo estava se esgotando e a vingança era a única moeda. A demolição era a sua cobertura, o cheiro de poeira e queima seu perfume. E a sua vingança, a única razão para continuar de pé sob o sol inclemente. A poeira da demolição da biblioteca era espessa e fina, pairando sobre a Rua da Glória como um manto de luto. Dona Elvira de Siqueira usava o manto de viúva não para lamentar, mas para esconder sua determinação. Ela tinha o mapa e o comissário Lemos, a peça instável de seu tabuleiro de vingança. O comissário e seus 3 homens leais, Estevão, Ivo e Zacarias, usavam a fachada de inspeção de segurança estrutural para realizar o mapeamento secreto dos túneis. O porão, úmido e frio, tornou-se o quartel-general da justiça. Na luz bruxuleante da lamparina, o comissário, suando, usava o pergaminho de Elvira e carvão para transferir as linhas para um pedaço de lona. O cheiro de mofo da terra se misturava ao suor amargo do medo. Estas linhas, dona Elvira, elas se encontram em um ponto central, disse o comissário, traçando o caminho com um dedo hesitante. Eles o chamam de o olho no mapa. É o ponto de intersecção das 3 rotas,
A biblioteca, o orfanato e o palacete do prefeito. É lá que o transporte acontece. Elvira, sentada em um caixote seco em um canto, observava o comissário, sentindo o peso do anel de sinete em seu dedo. O olho, comissário, é onde as meninas são mantidas antes do envio. Devemos atacar ali. O olho está sob o palacete do prefeito, dona Elvira. É o coração da sua fazenda de iniquidade, murmurou o comissário, o desespero em sua voz palpável. Se formos descobertos lá, não haverá justiça. Seremos mortos antes que a luz do sol toque a superfície. O cabo Estevão, que estava de guarda no topo da escada, desceu correndo, a mão no coldre. De perigo, a descida precipitada de Estevão. Comissário! O prefeito Horácio Guedes acabou de passar pela rua. Ele estava olhando para as ruínas e não estava sozinho. O coronel Macedo estava com ele. Eles pararam a carruagem. O cheiro de queimado parecia mais intenso no relato de Estevão. O comissário praguejou em voz baixa, sua coragem se esvaindo. Eles estão verificando se a viúva gananciosa encontrou algo. Rápido, escondam os mapas. Elvira agiu com a velocidade de uma comerciante que esconde o melhor produto. Ela pegou a lona e o pergaminho, enrolou-os e os colocou dentro do seu corpete, perto do seu coração, protegidos pela chita desbotada de seu vestido. O frio e úmido papel contra sua pele a lembrou do perigo. Eu subo, o senhor se mantém aqui, e diz que a inspeção acabou por causa do cheiro de mofo e da corrosão. Eu cuido do prefeito, disse Elvira, sua voz calma e controlada. A vingança era um instinto em seu sangue. Dona Elvira, é uma armadilha. Ele não espera uma viúva, comissário. Ele espera a polícia. E se ele me subestimar, cometerá o último erro, disse ela, tocando o anel de sinete no seu dedo. Era um símbolo de pragmatismo. Ela subiu as escadas, movendo o alçapão e cobrindo-o com cinzas. O sol batia no seu rosto e o cheiro de queimado e poeira a envolveu novamente. O prefeito Horácio Guedes e o coronel Macedo, o líder da sociedade de benfeitores, estavam parados ao lado da sua elegante carruagem. Ambos usavam roupas de seda escura, e o brasão da sociedade estava estampado nas bengalas do coronel. Eles eram a personificação do poder seco e implacável. Elvira se aproximou, sua expressão de aborrecimento. Dr. Guedes, Sr. Macedo, a que devo a honra desta inspeção? É bom que vejam o meu trabalho. A poeira está terrível, não é? Disse ela, limpando a testa com o dorso da mão. O prefeito forçou um sorriso, mas seus olhos pequenos estavam frios e calculistas. Apenas um passeio, dona Elvira, e queremos garantir que a demolição esteja em dia. Não queremos atrasos no seu negócio de pedras. Ele enfatizou negócio de pedras. O negócio está indo bem, prefeito, exceto pelo porão. Ele é úmido e perigoso. Tive que chamar o comissário Lemos e seus homens. Eles estão lá embaixo agora, inspecionando. Disseram que há um cheiro de mofo insuportável e umidade que compromete a estrutura. O coronel Macedo deu um passo à frente. Sua voz era baixa e autoritária, acostumada a dar ordens a capatazes e escravos. A demolição deve se concentrar nas paredes externas. Não há necessidade de perturbar os alicerces. É uma perda de tempo, dona Elvira. Elvira olhou diretamente para ele sem medo. Perda de tempo, coronel. É um risco para os meus trabalhadores. Não sou uma coronel. Não lido com vidas como se fossem mercadoria. E se as pedras do porão estiverem podres, meu lucro será arruinado. A minha vingança será o prejuízo do senhor. De confronto, ela usou a palavra vingança
de forma sutil, mas audível. O prefeito pigarreou. Seu lucro está garantido, dona Elvira. Basta que se limite ao acordo. Não se meta onde não é chamada. A prefeitura garante a segurança do restante da estrutura. Elvira percebeu que eles não suspeitavam do mapa, mas apenas que ela havia encontrado o cofre vazio ou o antigo ponto de encontro. Eles estavam protegendo a entrada do túnel. Ela tocou no seu anel de sinete, o ouro frio lhe dando confiança. Bem, eu confio na palavra do comissário Lemos. Ele e seus homens são muito minuciosos. Eles vão rezar por nós e pela segurança dos meus trabalhadores, disse ela, usando a palavra rezar, de forma irônica, sabendo que o comissário estava escondido lá embaixo. O coronel Macedo sorriu um sorriso cortante. Rezar não resolverá seus problemas, viúva. O pragmatismo, sim. Sugiro que o use e evite o comissário. Ele está sobrecarregado. Eles se foram à carruagem de luxo, levantando uma nuvem de poeira na rua. Elvira sentiu a urgência. Eles sabiam que ela estava investigando. Eles a haviam avisado. Ela desceu de volta ao porão. Eles se foram. Eles não suspeitam do mapa, apenas que a inspeção de segurança irá revelar a entrada, disse Elvira, tirando o pergaminho do seu corpete. O comissário Lemos estava pálido. Dona Elvira, o prefeito enviou um segredo em forma de ameaça. Eles não estão brincando. Temos que agir esta noite. O resgate deve ser antes que eles mudem as jovens de lugar, disse o comissário, a voz trêmula de desespero. Esta noite, vamos para o olho. Eu tenho o anel do meu marido. Ele abre portas. O senhor tem a justiça, disse Elvira. Eles usaram o restante da tarde para finalizar o plano. O comissário Lemos, Estevão, Ivo e Zacarias se preparariam no porão com suas armas. Elvira, disfarçada de fornecedora, com um carregamento de água e comida para a demolição noturna, se aproximaria do palacete do prefeito. Ela usaria o anel de sinete do marido como um passe. O plano era entrar pelos fundos, onde a linha do mapa era mais grossa, indicando uma entrada de serviço. A promessa de resgate era a sua única motivação. Elvira pegou a fita azul celeste e a amarrou em seu pulso, por baixo da manga de chita desbotada. A sensação da seda macia em sua pele era um lembrete constante de Cecília. À noite, a cidade de Ouro Preto estava fria e úmida sob a lua nova. Elvira dirigia uma carroça de mão, carregada de caixas, em direção ao palacete do prefeito. O palacete era uma mansão imponente e escura, com paredes de pedra seco e janelas altas. Ela parou no portão dos fundos. Um guarda com um rifle de cano longo estava de guarda, mas ele reconheceu o brasão de seu falecido marido no anel de sinete. Sou Dona Elvira de Siqueira. Trouxe suprimentos de última hora para o prefeito. Ele tem uma reunião importante esta noite. Ele me disse para usar a entrada de serviço. Ele me deu esta permissão, disse Elvira, apontando para o anel. O de tensão. O guarda hesita. O guarda inspecionou o anel de perto, a lamparina que ele segurava iluminando o ouro frio. O prefeito está em reunião, mas o anel, passe, mas só pela porta de serviço. Não perturbe a casa principal. Elvira assentiu. A vingança seria doce. O anel havia funcionado como ela esperava. Ela entrou no pátio dos fundos, onde o mapa indicava o túnel. Ela descarregou as caixas e, sob o pretexto de procurar uma lanterna melhor, procurou a entrada. Estava escondida sob um monte de lenha, uma laje de pedra que, quando movida, revelava uma escada de ferro.
Era ali que o túnel terminava, no coração da fazenda de iniquidade do prefeito. O cheiro de mofo e terra era forte. Ela fez um sinal, e o comissário Lemos e seus homens saíram das sombras, armados e determinados. O comissário tinha a fita azul celeste enrolada no pulso como um lembrete de sua promessa. Este é o momento, dona Elvira. Se encontrarmos resistência, atiramos para salvar as jovens, sussurrou o comissário. Nós o faremos, concordou Elvira, descendo à frente. A sua vingança estava a um passo de se tornar justiça. Eles entraram na escuridão. O desespero estava prestes a terminar. O túnel era estreito e baixo, construído em pedra bruta, úmido e frio. O cheiro de mofo era opressor. O grupo avançava com suas lamparinas, as sombras dançando nas paredes. O comissário Lemos sentia o desespero das vítimas. A justiça estava ao seu alcance. Eles se moveram rapidamente, usando o mapa para navegar. Eles estavam sob as ruas de Ouro Preto, no segredo da elite. Estamos chegando a O Olho, sussurrou o cabo Estevão. O túnel se abriu em uma vasta câmara subterrânea. Estava cheia de camas improvisadas. E nas paredes havia símbolos. O brasão da Sociedade de Benfeitores estava por toda parte, pintado em tinta vermelha. E lá, no centro da câmara, havia cerca de 15 jovens, assustadas, mas vivas. Elas usavam roupas simples e gastas. Eram as filhas de ferreiros, costureiras e trabalhadores que haviam sido declaradas fugas voluntárias. A vingança de Elvira estava prestes a ser completa. No entanto, Elvira percebeu que a câmara estava estranhamente silenciosa. Não havia guardas. A armadilha estava armada. O prefeito Horácio Guedes e o coronel Macedo estavam à espera. O segredo da cidade estava prestes a explodir. Ela sentiu o úmido ar do porão. O comissário olhou para ela, o medo em seus olhos. A emboscada estava prestes a começar. A câmara fedia a mofo e medo, e o silêncio era uma emboscada mais perigosa do que qualquer grito de alarme. O comissário Lemos e seus 3 homens leais se dispersaram, suas lamparinas tremendo na vasta câmara de pedra conhecida como O Olho. Elvira, no centro, sentia o ar úmido e frio no porão, o cheiro seco de caliça e o desespero das jovens amontoadas. A fita azul celeste em seu pulso parecia queimar. É uma armadilha, comissário, sussurrou Elvira, mas sua voz era firme. A vingança não lhe permitia hesitar. Onde estão eles? Perguntou Lemos, segurando seu rifle com as mãos trêmulas. A justiça dele estava em risco. De repente, uma porta de ferro se abriu no lado oposto da câmara e o prefeito Horácio Guedes apareceu, com o coronel Macedo e 4 capatres robustos. O prefeito estava sorrindo, um sorriso de satisfação fria. Ele não usava mais um terno, mas um casaco de viagem de couro, e segurava um revólver. A viúva pragmática. Eu sabia que a sua ganância era muito grande, dona Elvira. Você pensou que o segredo da cidade seria seu para vender? Disse o prefeito, sua voz ecoando na câmara. Você pensou que eu era uma comerciante, Dr. Guedes? Eu sou uma caçadora. E sua fazenda de iniquidade está prestes a ser colhida, respondeu Elvira, levantando o anel de sinete em seu dedo. O ouro brilhava, mas o frio do metal era um aviso. O coronel Macedo, que era mais seco e implacável que o prefeito, deu um passo à frente. Você trouxe o comissário,
Um homem honesto e patético. Ele sempre foi um erro. Pensávamos que ele estava sob nosso controle, mas a sua promessa de justiça o cegou. Ou de tensão. A ironia do prefeito era mais letal do que suas armas. Eu o trouxe para ver o que você fez. Cecília Frias e todas as outras. Você as registrou como fugas voluntárias, disse Elvira, tocando a fita azul. Fugas, comércio? O que importa? A sociedade de benfeitores mantém a ordem, viúva. Nós fornecemos ao império o que ele precisa, disse o prefeito, rindo. Agora, entreguem as suas armas, comissário. E a senhora, dona Elvira, entregue o mapa. O fogo da biblioteca não foi suficiente para destruir o seu desespero. Confronto e breve tiroteio. O comissário Lemos não hesitou. Ele atirou no prefeito. O prefeito, no entanto, foi mais rápido e se escondeu atrás da parede. O coronel Macedo, com sua agilidade surpreendente, atirou no ombro do comissário. O som do tiro ecoou como um trovão. O comissário caiu, ferido, mas vivo. Os 4 capatês avançaram, mas o cabo Estevão e os soldados Ivo e Zacarias, gritando vingança, abriram fogo. O túnel se encheu de fumaça de pólvora e o cheiro de queimado se misturou ao mofo. Elvira, vendo o comissário ferido, correu até ele, usando a sua própria figura úmida e pequena como escudo. O mapa, dona Elvira, entregue-o ao cabo Estevão. Eles não podem pegá-lo, sussurrou o comissário, tossindo. Elvira hesitou. O mapa era a sua única moeda de barganha. Não, eu o uso como isca. O resgate deve ser completo. Estevão, liberte as jovens. O prefeito e o coronel querem o mapa. Eu o dou a eles, disse Elvira, a vingança fria e calculada. Os capatazes estavam sendo contidos. O cabo Estevão e os outros 2 soldados lutavam com a bravura de quem já não tem nada que a perder. Eles gritavam pela justiça. O coronel Macedo saiu das sombras. A viúva está negociando, prefeito. Você quer o mapa ou o quê? O prefeito, ferido, mas vivo, saiu. Eu quero o mapa e a viúva morta. Ela nos expôs. A sociedade não tolera traidores. Eu não sou traidora, prefeito. Eu sou a dona do segredo. E eu quero as jovens livres, gritou Elvira. Elvira negociando. Se você me der o mapa, eu deixo o comissário viver. E as jovens, eu as liberarei, disse o prefeito. Elvira pegou o pergaminho e o segurou no ar. O comissário Lemos, usando suas últimas forças, agarrou o seu braço. Não, dona Elvira, é uma mentira. Não entregue a prova. Ele disse, sua voz sumindo. Eu sou uma comerciante, comissário. Eu conheço o preço de uma promessa falsa, disse Elvira. Ela olhou para as jovens. Cecília Frias estava lá, com os olhos arregalados de medo, mas viva. A fita azul celeste em seu pulso era a sua vingança. Elvira jogou o pergaminho no chão, aos pés do prefeito. Aí está o seu segredo, Dr. Guedes. Agora liberte as jovens. E o comissário. O prefeito, ganancioso e tolo, correu para pegar o mapa. Ele se curvou. Naquele momento, Elvira agiu. Ela pegou a lamparina de Lemos e a jogou no monte de palha seco que servia de cama para as jovens. O fogo se espalhou rapidamente, levantando uma cortina de fumaça e cheiro de queimado intenso. O segredo está queimando, prefeito. Sem o mapa você não tem prova. E sem prova você é apenas um sequestrador, gritou Elvira. O prefeito, em desespero, tentou apagar o fogo. O coronel Macedo, em pânico, tentou sair pela porta de ferro. Elvira pegou o comissário ferido e o arrastou para a saída, enquanto o cabo Estevão e os soldados lutavam contra os capatazes. O fogo se espalhava. O segredo estava sendo destruído.
Ela olhou para a carruagem do lado de fora do palacete, que parecia estar esperando por alguém. Uma carruagem estava lá e a porta estava aberta. O coronel Macedo tentou escapar, mas o cabo Estevão o conteve. Elvira, ferida, mas não quebrada, olhou para a carruagem. O desespero estava no ar. A vingança dela estava quase completa. O mapa queimava e o prefeito gritava em desespero. Elvira tinha o comissário ferido e as jovens estavam correndo para a saída. A justiça estava sendo feita com fogo e fúria. O cheiro de queimado do pergaminho e da palha era a fragrância da vingança e da justiça. E Elvira sentia a poeira fina do desmoronamento em seus pulmões. O fogo consumia o mapa e a palha no olho, criando uma fumaça espessa e irritante que misturava cheiro de queimado e mofo. Elvira de Siqueira, sentindo a poeira e o calor em sua pele, arrastava o comissário Lemos, ferido, em direção à entrada de serviço. O cabo Estevão e os soldados Ivo e Zacarias, vendo o desespero do prefeito Guedes e do coronel Macedo, que estavam mais preocupados em salvar suas peles e o mapa em chamas, aproveitaram o caos para escoltar as jovens. Cecília Frias, a jovem com a fita azul celeste, estava viva e correu para Elvira de alívio. Cécilia está salva. Obrigada, minha senhora. Eu pensei que nunca mais veria o sol, disse Cecília, sua voz um sussurro úmido e cheio de desespero. A justiça está sendo feita, Cecília. Vá com os soldados. Não olhe para trás, disse Elvira. Os capatazes do prefeito, em pânico, tentaram atacar os soldados, mas a escuridão e a fumaça os desorientaram. O coronel Macedo, em um último ato de vingança, tentou atirar em Elvira, mas o cabo Estevão o derrubou. O tiro do coronel falhou, atingindo a parede de pedra. Elvira e o comissário Lemos, usando as suas últimas forças, alcançaram a escada de ferro. Nós conseguimos, dona Elvira. Você é a coronel da justiça, disse o comissário Lemos, com um sorriso fraco. O comissário tinha a fita azul celeste em seu pulso e a promessa de justiça havia sido cumprida. No momento em que Elvira colocou o comissário na carroça de mão, a terra tremeu. O fogo havia enfraquecido a estrutura do túnel e o coração do segredo da sociedade estava desmoronando. O som do desabamento era um rugido surdo que ecoava por toda a cidade. Elvira olhou para o palacete do prefeito. O prefeito Horácio Guedes e o coronel Macedo estavam presos lá dentro. A vingança estava completa. Elvira empurrou a carroça, levando o comissário Lemos e as jovens para a segurança. Eles haviam saído. O desespero das jovens havia se transformado em esperança. No dia seguinte, Ouro Preto estava em choque. O palacete do prefeito havia desabado parcialmente, revelando a entrada do túnel e o segredo da sociedade. Os jornais falavam de um incidente estrutural e do desaparecimento do prefeito e do coronel Macedo. O comissário Lemos, gravemente ferido, mas vivo, estava no hospital, sob a guarda de seus 3 homens. Elvira, a viúva pragmática, havia se transformado na guardiã da justiça. Ela havia perdido o mapa, mas tinha as testemunhas. Ela tinha a fita azul celeste de Cecília, a prova irrefutável da sua promessa. Elvira foi chamada à sede do governo provincial. Ela usava seu anel de sinete no dedo, a personificação da sua autoridade moral. O novo governador, um homem austero, a recebeu com a expressão seco de quem não gosta de escândalos. Dona Elvira,
o que aconteceu na sua propriedade, a antiga biblioteca, e o que aconteceu no palacete do prefeito. Os rumores são terríveis, disse o governador. Os rumores são a verdade, Excelência. O prefeito Guedes e o coronel Macedo usavam os túneis subterrâneos para o tráfico de jovens. Eu os descobri. E o comissário Lemos fez a sua justiça, disse Elvira, sua voz calma, sem trair a vingança em seu coração. O governador olhou para o anel de sinete. Ele reconhecia o poder do falecido marido de Elvira. O prefeito e o coronel morreram no desabamento. O mapa foi destruído. Não há prova. Eu tenho as testemunhas, as jovens, e a fita azul celeste de Cecília Frias. E o comissário Lemos está vivo, disse Elvira, apertando o anel. O governador hesitou. O escândalo seria a ruína do seu governo. Dona Elvira, o comissário Lemos, será promovido. O caso será tratado como uma ação de bravura da polícia contra um grupo de bandidos que usava os túneis para roubar. O nome do prefeito e do coronel não serão manchados. O segredo da elite deve ser preservado. É a nossa promessa de estabilidade. Elvira olhou para ele, o desespero de um sistema corrupto pairando no ar. E o que a senhora recebe, dona Elvira? A justiça para Cecília e as outras, e a chance de reconstruir a biblioteca, Excelência. Eu não sou mais uma comerciante de pedras, eu sou a guardiã da justiça. O governador assentiu. O negócio está fechado, o túnel será selado, ninguém mais saberá do segredo. Elvira se levantou. A vingança havia se transformado em um acordo pragmático. Elvira sabia que a justiça total era impossível, mas ela havia resgatado as jovens e exposto a fazenda de iniquidade. O seu anel de sinete lhe havia dado a força para lutar contra a corrupção. O seu próximo passo seria honrar o seu marido. O segredo de Ouro Preto estava sob seu cuidado. Ela saiu da sede do governo, sentindo o sol em seu rosto. O desespero havia acabado, mas a vingança ainda tinha um último ato. A justiça havia sido costurada com mentiras e vingança, mas Elvira tinha a consciência limpa. O último ato seria a honra. Passaram-se 6 meses. Ouro Preto se reergueu sobre as ruínas, mas o segredo subterrâneo permaneceu enterrado e selado. O comissário Gaspar Lemos, recuperado, foi promovido a inspetor-chefe e usava a fita azul celeste em sua mesa, um símbolo de sua promessa de justiça. Ele sabia que o coronel Macedo e o prefeito haviam perecido em seu próprio covil. O governo provincial havia mantido o acordo, creditando a Lemos a descoberta e erradicação de um grupo de bandidos. Dona Elvira de Siqueira havia honrado sua parte no acordo. Ela havia usado as pedras da antiga biblioteca para iniciar a construção de uma nova biblioteca, desta vez mais modesta, mas mais segura. O cheiro de queimado e mofo havia dado lugar ao cheiro de cal nova e poeira de construção. O desespero das jovens havia sido transformado em uma nova vida. Cecília Frias, a jovem com a fita, estava trabalhando com Elvira, ajudando-a na contabilidade da obra. No canteiro de obras da nova biblioteca, Elvira estava ao lado do comissário Lemos. Ela vestia um novo vestido de algodão, sem o chita desbotada de antes. Ela tinha um semblante de justiça e paz. O túnel está selado, dona Elvira. O segredo está a salvo e o prefeito e o coronel estão mortos. Você conseguiu a sua vingança e a justiça, disse Lemos, tocando o anel de sinete de Elvira. O ouro não era mais frio, mas aquecido pelo sol da fazenda que ela estava construindo. Elvira sorriu. Eu sou uma comerciante, comissário.
Eu conheço o preço de cada pedra, e eu decidi que o preço da justiça era a minha paz. Eu perdi o mapa e o alçapão, mas ganhei a promessa de um novo começo para essas jovens. Ela pegou o anel de sinete do seu marido, o terceiro de sua autoridade, e o entregou a Lemos. Eu não preciso mais disso, comissário. Meu marido teria orgulho do que eu fiz. Use-o como um símbolo de que a justiça sempre pode ser comprada, mesmo que o preço seja a vingança, disse Elvira. Lemos olhou para o anel de sinete e o pegou. Era o do anel, a passagem de autoridade de uma comerciante para um homem de justiça. E o que a senhora fará agora? Eu vou terminar esta biblioteca, comissário, e vou garantir que esta cidade nunca mais se esqueça de que o segredo da elite está sempre sob nossos pés. E farei uma promessa, de que a vingança deve ser sempre a favor da justiça. Elvira olhou para o alicerce de pedra. Eles haviam construído um novo alicerce, um que era seco e sólido. Ela havia cumprido sua promessa e alcançado a sua vingança. O comissário Lemos colocou o anel de sinete no dedo e sorriu. O sol estava no céu. A história da vingança e da justiça estava completa. Eu sei que este conto de vingança e justiça, na Ouro Preto de 1853, abalou sua visão sobre o poder. A principal moral da história é clara. A justiça não é dada, é conquistada, mesmo que o preço seja o seu pragmatismo. Mas a moral final é esta. Dona Elvira agiu de forma pragmática ao queimar o mapa, sacrificando a prova total pela salvação imediata das jovens. Como você acha que ela agiu moralmente certo ou errado ao fazer um pacto de silêncio com o governador? E o anel de sinete do marido, que ela entregou ao comissário? Você o usaria como um símbolo de honra ou de pragmatismo sujo? Deixe seu conflito comentário aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever para ver a próxima história, onde descobriremos o que aconteceu com o novo inspetor-chefe e o Anel de Ouro. O segredo desta fazenda de iniquidade está apenas começando a ser desvendado.